Olá, doutoras, olá, doutores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Trino Concursos. Meu nome, Salomão Rezedar, e eu estou aqui com a missão de trabalhar com vocês, junto com outros professores em Direito Civil, trabalhar com vocês essa longuíssima matéria que é o nosso Direito Civil. Se vocês estão acompanhando o curso desde o início, vocês já devem ter me visto aqui. Isso mesmo, trabalhei com vocês lá a aula de LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lembrando a vocês que LINDB ela está desvinculada do Código Civil, tanto assim que recentemente teve uma alteração na sua denominação, que deixou de chamar de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Eu expliquei na aula passada as razões pelas quais isso aconteceu. E merecedor de aplausos tal modificação, apesar de, num primeiro momento, parecer bastante insubsistente e bastante desimportante, quando na verdade não é. Quando a gente estabelece que ela não é uma norma de introdução ao Código Civil, que nunca foi, nós deixamos claro, evidente, que ela é uma norma autônoma e, como a Maria Helena Diniz fala, ela é uma norma de supradireito. A partir de agora, a partir de hoje, nós vamos mergulhar e trabalhar com o próprio Código Civil, esse complexo de normas gigantesco que resolve a nossa vida desde o nosso nascimento até a nossa morte, tá? Se você for pegar e dar uma olhada en passant nos livros que estão vinculados ao Código Civil, vocês vão ver que eles têm uma razão de ser e de estar desenhados daquela forma. Existe, logicamente, uma razão de ser, por exemplo, das obrigações virem após os contratos, porque as obrigações são as bases dos contratos. E aí, se você não estruturar uma base muito interessante, você não vai entender a razão pela qual você chega num contrato. Existe uma razão lógica para direitos reais serem depois de contratos, porque os direitos reais muitas vezes são os reflexos de uma relação contratual. Então, tudo no código ele é justificado e ele segue a ideia aí do nascimento até o trato dos efeitos jurídicos pós-mortem, lá em direito de sucessões. Nosso Código Civil de 2002, ele é um código que traz recentemente, né, aí a partir de 2003, cuidado, acho difícil uma prova cobrar isso, mas nosso código ele entra em vigor em 2003. Cuidado, de 2002 a 2003, a gente chama de Código Civil de 2002, mas de 2002 a 2003 a gente tem uma vacatio legis. Cuidado com esse detalhe, porque lá na frente, quando vocês forem estudar obrigações, vocês vão identificar com o professor da matéria que no direito obrigacional, as regras de sucessões, elas correm de acordo com a norma vigente ao tempo do óbito. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela morre em 2002, o regramento a ser aplicado é do Código Civil de 1916. Se essa mesma pessoa ela morre em 2003, lá em fevereiro de 2003, agora as regras a serem aplicadas é o do Código Civil de 2002. E aí tem uma diferença crucial, principalmente na perspectiva do direito sucessório. Então, cuidado, tá? Código Civil de 2002 entra em vigor em 2003. Tá legal, galera? Pois bem, nosso código que entrou em vigor em 2003, ele passou um tempão dormindo no Congresso. Foram mais de 2 décadas de tramitação. E aí eu posso dizer a vocês que, na verdade, o nosso livro, né, nosso Código de Direito Civil, ele vem acompanhado de um pensamento ainda misturado, um pensamento ainda contaminado, estava procurando a palavra quase que não sai, um pensamento contaminado com um pensamento ditatorial ainda, né? Porque ele veio lá do momento que o país vivia em uma ditadura. Então, eu me filio àqueles que dizem que o Código Civil, na verdade, não é um novo Código Civil. Entendimento esse que está muito bem consolidado, vocês vão ver lá com o pessoal de processo civil, está muito bem consolidado para processo civil. Os professores, tranquilamente, em sua maioria, dizem que o Código de Processo Civil trata-se de um novo Código de Processo Civil. Coisa que, assim, em direito civil eu não vejo muito bem isso. Eu acho que o direito civil ele é uma atualização do que já existia.
Tanto que é possível você visualizar várias normas que estão exatamente como estão previstas no Código Civil de 2002, ou de 16. Pessoalmente, eu acho que o livro de sucessões, ele é um desastre. Essa é uma crítica minha. Eu acho que o livro de sucessões, ele é um desastre. Ele poderia ser muito melhor. Mas outros livros também apresentam problemas. Por exemplo, lá quando a gente vai falar em uso capião de servidão, por exemplo, os caras esqueceram de ajustar o tempo da uso capião de servidão. E tem lá um prazo que é completamente disforme ao prazo da uso capião genérica, da uso capião extraordinária, que é a uso capião hoje que tem o maior prazo, que seriam 15 anos. Então, assim, a gente tem certas incongruências no código, o que mostra que não se trata necessariamente de um código novo, mas sim de uma atualização do código existente. Bom, já que a gente então está falando de uma atualização de um código existente, será que a gente poderia jogar pedra nesse código e dizer que ele não presta? A gente pode rebobinar a fita? Não precisa ser tão radical assim. O Código Civil de 2002, sob o trabalho do inesquecível professor Miguel Reale, ele traz, sim, muitas evoluções. E a primeira e mais pesada dessas evoluções, vamos dizer assim, é a evolução que se vincula ao preceito filosófico do próprio código. Vocês têm que lembrar que o nosso Código Civil de 2002, ele é inserido em um sistema em que se tem agora a Constituição Federal como vértice principal de todo o ordenamento jurídico. Então, tudo que rotaciona em nosso sistema, tudo que funciona no nosso sistema, ele deve funcionar com base na Constituição Federal. Nada pode ultrapassar as normas da Constituição Federal. Situação essa, então, que nós chamamos em direito civil de constitucionalização do direito civil. A constitucionalização do direito civil é o reconhecimento de que as normas de direito civil estão submetidas à previsão constitucional existente. Nós, de direito civil, não podemos nos arvorar do posicionamento do pessoal de constitucional. Os caras de constitucional, eles estão lá e eles estão no topo da pirâmide. Nós aqui devemos respeitar as normas que são emanadas e os princípios que irradiam de lá de cima para cá para baixo. Tanto assim que hoje facilmente a gente verifica o que a gente chama de eficácia horizontal da norma. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Você pode encontrar a expressão eficácia horizontal dos direitos fundamentais como teoria irradiante dos direitos fundamentais. Tá? Então anota aí, teoria irradiante é igual a eficácia horizontal. E pela teoria irradiante ou pela eficácia horizontal, os direitos fundamentais constantes na Constituição Federal devem entrar, devem gerir, devem incidir sobre o trato da relação privada. Só a título de exemplo, o nosso material tem um RE, que eu vou pescar aqui, é o RE 160222 do STF. Tem vários, tá? Eu só trouxe esse a título de exemplo. E nesse RE, o STF, ele afasta a possibilidade do empregador de fazer vistoria íntima nos seus empregados sob a alegação de ofensa ao direito fundamental à privacidade, mesmo havendo previsão contratual nesse sentido. Ou seja, havia uma previsão contratual no contrato de trabalho em que se dizia, olha, você vai trabalhar aqui, a gente vai fazer vistoria íntima em você. O STF afastou essa possibilidade, dizendo que tal situação era completamente abusiva, porque ofendia direitos fundamentais aí vinculados ao direito da intimidade e da privacidade. Veja que o princípio constitucional, ele irradiou e atacou aí uma relação eminentemente privatista. Daí a gente fala aí em eficácia horizontal. Tem um livro muito legal que eu sugiro para vocês, que é o livro do Daniel Sarmento. Daniel Sarmento, Os Direitos Fundamentais nas Relações Privadas. Pessoal, esse livro tem que ter na sua biblioteca, tá? É um livro fundamental para quem quer entender o direito atual.
Legal? Bom, mas, além da submissão do Código Civil ao trato constitucional, o Miguel Reale também estabeleceu, Miguel Reale como coordenador, né, da construção do Código, ele também estabeleceu 3 pilares que iam sustentar todo o nosso Código, tá? 3 pilares para fazer com que o Código ele conseguisse ser construído. O primeiro desses pilares é o princípio da socialidade, certo? Anota aí, princípio da socialidade. O princípio da socialidade diz que as normas de direito civil elas devem estar muito mais voltadas para o coletivo do que propriamente para o indivíduo. A gente rompe, então, uma linha de raciocínio existente no Código Civil de 1916, que fazia valer aí uma perspectiva muito mais individual do que uma perspectiva mais coletiva. No Código Civil de 2002, isso é jogado fora. E aí a gente vê nascer, por exemplo, função social da posse, função social da propriedade, função social da empresa. Nós vemos, por exemplo, função social do testamento, função social da família, função social do contrato. Todas essas perspectivas de funcionalização do direito são perspectivas que nos conduzem a uma ideia de que a norma jurídica ela deve ser muito mais vertida para o coletivo do que para o indivíduo. A gente tem também um segundo pilar, que é o da operabilidade. Por esse pilar da operabilidade, eles dizem que as regras, o texto do Código Civil deve ser um texto de fácil compreensão, tá? Que seja acessível para uma boa parte da população, e um texto que envolva aí regras que não se rompam ao longo do tempo. O código ele tem que ser operável independentemente da mutação social, para que o código não se rompa com muita facilidade e com isso nós não tenhamos normas velhas com preceitos velhos para uma sociedade mais avançada. Como assim, Salomão? Vocês mexendo no código, vocês vão observar, principalmente isso é muito sensível para a galera que gosta de direito penal, vocês vão observar que o nosso direito civil, nós temos regras, nós temos normas que são chamadas de conceitos abertos ou conceitos indeterminados. Por exemplo, se você chegar ali no 1228, por exemplo, você vai ver que o Código Civil não define o que é propriedade. Na verdade, ele nem fala o que é propriedade. Você tem uma noção de propriedade em sua mente, mas não existe uma definição legal do que vem a ser propriedade. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo porque a sociedade ela vai criando situações novas e faz com que o código ele não se rompa. Tanto assim que existe agora normas que trabalham aí com o time sharing ou a multipropriedade. Olha o nome, multipropriedade. Então isso existe porque o nosso código permite a adesão a regras de conceito aberto e indeterminado. Ah, Salomão, mas isso aí vai alcançar a perspectiva do ativismo judicial. E eu sou contra o ativismo judicial. Doutora que é contra o ativismo, eu até que concordo com a sua perspectiva de uma maior restrição e mas nem colocaria uma restrição, mas um maior cuidado na questão do ativismo judicial. Mas discordo quando se fala que as normas de conceito aberto ou indeterminado conduzirão a esse ativismo. Eu acho que aí você possibilita uma interpretação do magistrado, sempre aí o magistrado amarrado aos preceitos legais, tá? Ele não pode passar daquele limite. O que existe, na minha opinião, na verdade, é uma flexibilização maior desses limites. Então já vimos aí a socialidade, já vimos aí a operabilidade e falta um. Eu disse a vocês que eram 3. Falta um, que é a eticidade. Na eticidade se fala que as relações sociais devem ser vertidas, devem ser acobertadas, devem ser analisadas a partir de comportamentos éticos, comportamentos probos. E com base nisso, o Código Civil ele sempre valoriza a ideia da boa-fé.
Veja o 422 do nosso código, que diz que a boa-fé, os contratos devem ser regidos pela boa-fé, tanto na sua execução quanto na sua conclusão. Ou seja, toda a relação contratual tem que estar regida aí pela ideia de boa-fé. Se vocês abrirem, se eu não estou enganado, o artigo 1200 do código, 1200, se eu não estou enganado, vocês vão ver lá escrito a ideia de possuidor de boa-fé e possuidor de má-fé. Matéria essa que a gente vai trabalhar lá em direitos reais, tá? E aí vocês vão ver que o trato do possuidor de má-fé é um trato muito mais severo do que do possuidor de boa-fé. Para vocês entenderem, no possuidor de boa-fé, a responsabilidade civil é responsabilidade civil subjetiva, enquanto que no possuidor de má-fé, essa responsabilidade civil ela é objetiva com risco integral. Olha a diferença do trato que o código dá para a pessoa que está de boa-fé e a pessoa que está de má-fé. Salomão, sempre é assim? Em 99,9% sim, tá? Eu consigo identificar apenas uma hipótese, que está no artigo 1222 do Código, que por uma questão de movimento social, isso pode levar o possuidor de boa-fé a uma situação pior do que o possuidor de má-fé. A grande diferença e a situação aí é que você, quando passar no seu concurso, se você for fazer um concurso para magistratura, você, quando passar no seu concurso de magistrado, você vai poder utilizar o princípio da eticidade para modificar a norma e aplicar o que o meu queridíssimo amigo Cristiano Chaves defende em um artigo, né, voltado para direito de família, mas isso é um tema muito bem falado, que é o chamado de derrotabilidade da norma jurídica, pessoal. Derrotabilidade da norma jurídica é quando a aplicação, em resumo, né, a aplicação fática da lei, ela vai de encontro, né, a aplicação fática da lei, ela vai de encontro ao desejo principiológico. Veja, não é uma inconstitucionalidade da lei, não é uma revogação da lei, tá? A lei ela é derrotada naquele caso prático pelos princípios, né? Para a gente não bater aí a questão da lei com a questão dos princípios. Tá legal? Então, estabelecido esse tripé, estabelecido essa linha de interpretação que vamos ter a partir de agora, a gente pode começar o nosso bate-estaca aí, trazendo normas, conceitos e entendimentos vinculados ao nosso Código Civil. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para tudo aí, larga o lápis, para de digitar, calma. Se você não fez isso, você vai ter que fazer isso agora, tá? Então, depois que eu falar aqui, explicar o que é, você vai dar uma pausa e vai seguir as orientações que eu vou dar agora. Se você ainda não tem seu e-mail cadastrado no sistema push do STJ ou no sistema push do STF, você vai fazer isso agora. Você vai entrar no site do STJ, você vai entrar no site do STF e você vai lá procurar, geralmente fica na barrinha, assim à direita ou à esquerda, no final da página, você vai procurar cadastrar e-mail no sistema push. E aí você vai clicar que você quer os informativos. Por favor, faça isso. Você vai receber toda semana informativos destes tribunais. Além disso, você vai entrar no Conselho da Justiça Federal, no CJF, e você vai baixar os enunciados das jornadas de direito civil. Você vai ter que fazer o download dos enunciados das jornadas de direito civil, ok? Você vai ter que ter esse material guardadinho aí para acompanhar a minha aula e a aula dos demais professores de direito civil. Se você ainda não fez isso, você vai pausar aqui agora, vai fazer e volta, ok? Não deixe de fazer, é muito importante. Bom, seguindo o nosso ritmo, a gente tem que trabalhar primeiro lá no nosso artigão primeiro, que fala sobre personalidade. E aí,
nesse dispositivo, eu já vou projetar aqui o nosso primeiro slide, né? E no nosso primeiro slide nós temos o seguinte, que a personalidade jurídica é a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica, garantindo ao detentor da personalidade jurídica a qualidade de sujeito de direitos, tá? Pessoal, toda pessoa física, ela é detentora de personalidade jurídica, ok? E aí, cuidado para você não cair numa casca de banana, você pode se bater de frente com um concurso que seja um concurso que queira pegar você no contrapé, tá? Um concurso que eu costumo dizer que é um concurso menos inteligente. E cuidado. Por quê? Porque se o concurso vincular, vocês estão vendo aí na tela, se o concurso vincular a ideia de pessoa física àquela que nasce a partir de uma relação sexual envolvendo homem e mulher, se ele vincular essa ideia a uma exclusividade desse ato, essa ideia é mentirosa, tá? A gente tem que ter essa noção, porque o nascimento, a existência de uma pessoa física não está mais atrelada à relação sexual entre homem e mulher. Temos que ter em mente que nós temos as técnicas de fecundação artificial homóloga, fecundação artificial heteróloga. Então, cuidado com este detalhe. Salomão, será que o concurso pode me cobrar isso? Não sei, acho difícil, mas nós estamos aqui para prevenir, tentar prevenir de forma mais ampla possível, ok? Então tá aí o conceito de pessoa física como ente dotado de estrutura de complexidade biopsicológica, sendo dotado de personalidade jurídica. Ponto. Vamos abrir aqui um parêntese. Se você tem algum animalzinho doméstico em sua casa, eu tenho 2 cachorrinhos, tá? Eu tenho um que a gente chama de um vira-lata raiz e eu tenho um labra-lata, né? Que é a mistura de labrador com vira-lata. Se você tem um animalzinho em sua casa, você com certeza já desenvolveu um nível de afeto a esse animal completamente alucinado. Todo mundo que tem um animal em casa tem aquela singela frase que sai, tá? A frase, quem não tem animal em casa, não culpe a pessoa que tem animal, porque essa frase ela sai. Ele é tão inteligente, só falta falar. Todo mundo fala isso. Então, não culpem. Só que esse sentimento, esse afeto, esse amor que você tem com o seu bichinho, não pode, na hora da prova, te conduzir a um erro. Por quê? Porque os animais, até este momento, não tiveram a sua natureza jurídica alterada. Tá? Os animais, eles são vistos pelo Código Civil como coisas, como bens. Houve uma pequena alteração no Código Civil de 2002 para o Código Civil de 1916, porque no Código Civil de 1916 a gente tinha uma classificação tripartida de bens, como bens imóveis, bens semoventes e bens móveis. O Código Civil de 2002, ele arranca a classificação do semovente e coloca em seu lugar móveis. Então, hoje, a nossa classificação ela é bipartida em bens móveis e bens imóveis. E os animais são bens móveis. Calma! Não desliguem agora a aula por revolta. Deixem de birrinha. A verdade tem que ser dita. Ah, mas eu não acredito que meu pet seja uma coisa. Sim, se você adotou ou se você comprou, em tese, você celebrou um contrato e fez a aquisição. Ninguém faz contrato para adquirir pessoa. Ah, mas eu já vi situações em que tem ações de guarda com pets, já tem gente até falando em alimentos. Ok. Isso eu vou deixar para o professor de família. Mas eu tenho que lembrar vocês que, por enquanto, os nossos pets são coisas. Existe um projeto de lei, tá aí na tela, o projeto de lei 27, PLC 27 de 2018, que foi aprovado no Senado
que confere aos animais uma característica especial, sendo seres sencientes, tá? Sendo seres sencientes, ok? Então, não vem me dizer que pet tem personalidade jurídica, certo? Isso é esquizofrenia na hora da prova, pelo amor de Deus. Só a título de curiosidade, esse projeto de lei foi aprovado no Senado, mas como teve modificação, ele voltou para a Câmara dos Deputados, onde repousa tranquilamente à espera de um príncipe encantado para lhe dar um beijo e acordar. Tá? Então, ó, não muda nada por enquanto. Legal? Então, deixa os animais, deixa os petzinhos lá bonitinho. O que acontece? A pessoa, ela é qualificada, né, com o nascimento com vida. A gente vai ver o artigo 2º que a gente tem, que os direitos da personalidade vêm com a pessoa com nascimento com vida. E como é que a gente identifica esse marco do nascimento com vida? Para que a gente identifique, a gente tem que respirar. Basta respirar. O comportamento corpóreo que nós devemos expor para ser qualificado como pessoa, como nascido com vida, né? Como nascido com vida, é o ato de respirar. Não caiam em pegadinhas de prova que fala corte de cordão umbilical, tantos dias de vida, nada disso, tá? Viabilidade, né? Tem muita gente que diz assim, as provas que pegam os conceitos de códigos alienígenas, como acontece, por exemplo, com o Código Espanhol, que fala em viabilidade. Nosso direito não fala em viabilidade. Nosso direito fala em respirar, tá? Então, ainda que uma criança venha a nascer e a gente saiba que ela daqui a 7, 8 dias, ou 3 horas, ou 4 horas, ela venha a óbito, ela nasceu, ela respirou e aí ela adquiriu direitos. Isso é importantíssimo para uma questão de direito sucessório, por exemplo, tá? Mas se nós tivermos dúvidas se aquela pessoa se aquele feto ali, né? Se aquela criança, ela nasceu com vida ou não, a gente vai fazer, tá aqui nosso exemplo, a gente vai fazer um exame chamado de docimasia hidrostática de Galeno. Essa docimasia hidrostática de Galeno, ninguém esquece isso, né, na graduação, todo mundo lembra o que é, mas a docimasia hidrostática de Galeno é a possibilidade de você abrir o peito do feto, né, que está ali sem sinais vitais, você tira o pulmão, bota numa solução aquosa e verifica. Se essa solução aquosa, se o pulmão ele boiar, significa que os alvéolos já foram abertos com a inserção de algum tipo de ar ali dentro. Se não, ele afundou, significa que os alvéolos não foram abertos. Ou seja, aquela pessoa nunca, aquele sujeito ali, aquele feto ali, nunca nasceu vivo, tá? Nunca nasceu vivo. Então, ele é um natimorto. Legal? O professor Roberto Figueiredo e o professor Luciano Figueiredo, inclusive, tecem críticas à expressão natimorto, porque traz a ideia de que nasceu. Se nasceu, significa respirar, mas o nome correto mesmo é natimorto, tá? Natimorto. Bom, tá aqui nosso código, independentemente do tempo de vida daquele indivíduo, a Lei de Registros Públicos diz que tem que registrar o nascimento. Mas poxa, a criança nasceu, ficou entubada, ou nasceu, foi para a UTI, levou 3 dias, levou 2 dias e veio a óbito. Independentemente, pessoal, ele nasceu com vida e aí a Lei de Registros Públicos, no seu artigo 50, ela estabelece que você tem 15 dias para registrar ou 3 meses para fazer esse registro se o domicílio dos pais, o local competente para fazer o registro, ficar a mais de 30 quilômetros da sede do cartório, tá? Então, 15 dias a 3 meses. Veja só, o provimento 52 do CNJ, ele pode ser cobrado na prova para vocês como uma coisa de uma casca de banana.
Por quê? Porque o provimento 52, ele permite o registro de nascimento de crianças que foram concebidas mediante técnicas de reprodução assistida, tá? Mediante técnicas de reprodução assistida, fecundação artificial homóloga, inseminação artificial, fecundação artificial heteróloga, técnicas de reprodução assistida. Ele permite que haja o registro do nascimento, independentemente de decisão judicial. Atenção, provimento 52 do CNJ. A prova ela pode vir aí pesada, tá? A prova ela pode vir com a cobrança maior e ela quer colocar você aí numa situação, numa zona de perigo, dizendo que para nascimentos por meios artificiais, né, fora a gestação, fora a fecundação por ato sexual, que eu quero dizer, precisaria de um reconhecimento por decisão judicial. Falso. Provimento 52 do CNJ. Independentemente de como foi concebida aquela criança, o seu nascimento poderá ser registrado no prazo de 15 dias ou 3 meses, se tiver mais de 30, se a residência dos pais estiverem a mais de 30 quilômetros. Pessoal, o artigo 52 da Lei de Registros Públicos, o que eu quero chamar a atenção para vocês, está no parágrafo 1º, no item 1º ali. Por que, Salomão, você quer chamar a atenção? Se você for um estudante novo, um novato, você já se acostumou com isso. Se você for um profissional que está querendo tentar aí o concurso público, cuidado, porque na sua época, quem fazia o registro de nascimento era o pai, e se o pai não fizesse, aí a mãe poderia fazer, tá? A partir de uma recente alteração, agora é o pai ou a mãe. O pai não tem mais esse privilégio, não tem mais esse prestígio, não tem mais essa primazia. O pai ou a mãe podem fazer o registro, tá? E aí, ó, nós temos regras subsidiárias. Se você abrir o artigo 54 da Lei de Registros Públicos, você vai ver lá especificamente os requisitos necessários para se fazer o registro. Matéria essa que interessa muito mais ao pessoal que está fazendo o concurso de cartório, tá? E aí, ó, eu tenho aqui para vocês um lembrete lógico, um lembrete clássico, mas que a gente tem que chamar a atenção. O registro de nascimento da criança, ele é um ato meramente declaratório, doutoras. Meramente declaratório, doutores. Veja que há pouquíssimo tempo eu disse que a pessoa, ela adquire a personalidade, né, com a questão do nascimento com vida. O código exige aí a questão do nascer com vida. E o nascer com vida basta respirar. Não precisa registrar o nascimento. O registro de nascimento tem caráter meramente declaratório, tá? Diferentemente do que acontece, por exemplo, com as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, segundo o artigo 45, que está aí na tela para vocês, elas passam a existir com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. E, se ainda assim, além disso, ainda for necessária uma autorização do Poder Executivo, tem que ter essa autorização, tá? Então, a existência da pessoa física, a existência da pessoa física e da pessoa jurídica, ela acontece aí, ó, o nascimento, a pessoa jurídica passa a existir, a pessoa física passa a existir, tem um registro de nascimento que tem uma eficácia erga omnes, uma eficácia, ex tunc, e a morte é o ponto final. Já na pessoa jurídica, o nascimento dela, vamos colocar assim, é com o registro do ato constitutivo e sua morte é com sua extinção, seja pela falência, seja pelo próprio encerramento das suas atividades propriamente ditas. Tá? Pessoal, pelos meus cálculos aqui, nós temos aí quase 35 minutos. Então já passamos em 5 minutos o nosso tempo necessário aqui do nosso bloco, né, aproximando aí a 5 minutos. Então vou dar uma pausa para o pessoal da técnica não me matar
com a extrapolação aí da mídia. Mas é rapidinho, tá? Você fecha esse bloco, abre o próximo bloco, eu prometo a vocês que estarei aqui esperando vocês para a gente continuar a tagarelar mais sobre o nosso assunto de teoria geral do direito civil. Tá, galera? Então, ó, vejo vocês daqui a pouquinho. Um abraço.